Boa noite, meus irmãos. Entrando na CEF virtual mais uma vez, para estudarmos, para adquirirmos mais um pouco de conhecimento espiritual. Vamos orar, vamos pedir a Jesus que nesta noite nos abençoe com a inspiração para que possamos aprender para servir. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos, Senhor Jesus, de todo mal. Só vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos trocar ideias sobre mediunidade e autodefesa. No dia 10, agora de outubro, próximo domingo, nós teremos a presença de Dalva Souza, que vai falar sobre transe e mediunidade. Ela vai falar sobre o conteúdo desse livro, Transe e Mediunidade. E vai aprofundar, com certeza, o tema que está contido aqui no livro. Então, vamos comparecer a esse seminário, que será através do mesmo canal que você está agora, através do canal do YouTube, será transmitido também pelo canal do CR3 e outros canais. Vamos comparecer. Estamos fazendo o convite agora no começo e vamos fazer no final. É interessante porque ela é autora do livro e vai tratar do assunto. É um assunto tão importante, tão vital para todos nós. Ouço sempre falar como devo me defender. Me defender das energias ocultas, energias que o tempo inteiro convivo e tenho o desejo de poder me defender, de poder não me contaminar a toda hora, a todo instante, sem saber como fazer. E ela trata de uma forma maravilhosa. Então nós vamos começar aqui usando o material de Dalva, iniciando por mediunidade, médiuns e autodefesa. Mediunidade é algo que é inerente à vontade do homem. Todo homem tem rudimentos de mediunidade. Então, uns vêm mais desenvolvido, a faculdade, e outros vêm menos. Mas vamos falar o que Dalva diz aqui no livro. Vamos fazer uma breve leitura para fazer a introdução do nosso estudo da noite, que diz assim: a mediunidade, que segundo Allan Kardec é faculdade ou poder de médiuns, é inerente ao homem. É uma capacidade orgânica, portanto, hereditária, natural, podendo ser mais forte em um ou menos em outro, ou seja, menos ostensiva em um e mais ostensiva em outro. Espontânea ou facultativa, conforme os indivíduos. É necessário que se compreenda que bem que seja o médium, o médium vai necessitar do entendimento, ele vai precisar tomar conhecimento da extensão da mediunidade dele, através da experiência, através do dia a dia, através do que ele sente. Então, ela diz assim: é necessário que se compreenda bem o que seja um médium. Quando Kardec anotou que todos são médiums, estabeleceu o parâmetro da mediunidade generalizada, embora estática,
visto que qualquer pessoa pode ter a mediunidade em dadas condições. Estabelecer um contato com os espíritos, mas Kardec também estabeleceu que deveriam ser chamados de médium todos aqueles que, de modo ostensivo, apresentassem um grau qualquer de influência dos espíritos. Então, o que é realmente médium? O que é ser médium? No sentido expresso da palavra, médium quer dizer intermediário, agente, instrumento entre esses dois planos. Nós podemos também encontrar muitos esclarecimentos sobre ser médium, sobre mediunidade, sobre como praticar mediunidade, nesse livro Mediunidades, de Caibar Schutel. Caibar Schutel, ele dá explicações precisas, que somando as explicações de Dalva, nos traz uma riqueza maravilhosa. Então, mas a mediunidade é algo muito especial. Aquele que é médium, que descobre que é médium, ele deve começar a se achar uma pessoa diferente, uma pessoa extraordinária. Não. Ao contrário, a mediunidade exige um grande esforço do médium, uma grande mudança, uma grande transformação. Ele precisa o tempo inteiro estar vigilante, está se auto-observando, está se disciplinando. Aí nós vamos para o capítulo 3, que se intitula Desenvolvimento Mediúnico, do livro Missionários da Luz, psicografia de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Daí, aqui nesse capítulo, que se intitula Desenvolvimento Mediúnico, André Luiz, com o seu instrutor, ele vai visitar uma reunião mediúnica, desenvolvimento mediúnico. E lá, o instrutor chama André Luiz para observar cada médium que ali estava, para desenvolver, para aprender, para desenvolver, para trabalhar sua mediunidade. E em cada médium, ele foi encontrando um tipo de situação delicada. Ele visualizou, mostrou para André Luiz, de início, uma senhora que ela se alimentava de uma forma muito irregular. Por isso, o organismo estava muito contaminado, ela estava com muita dificuldade de saúde e estava ali sentada na mesa mediúnica, na sala mediúnica, num profundo desejo de sintonia, de dar passividades, comunicação dos espíritos. Mas era uma luta muito grande, um desejo, mas ela não conseguia a sintonia, porque o organismo físico, psíquico dela estava muito comprometido, com alimentações pesadas, com indisciplinas outras. Daí, ele passou a observar um outro moço e encontrou dificuldades também profundas. Era um moço que fazia uso do álcool. Ele bebia, ele tinha uma vida muito irregular com relação à disciplina, à bebida. Então, ele exalava o odor do álcool. O organismo dele estava completamente comprometido com o álcool. Então, a saúde estava muito difícil. E daí ele foi examinando cada um naquela reunião. E encontrava em cada um tipo de dificuldade. E chegou um momento onde André Luiz perguntou: mas meu amigo, então na Terra é difícil para exercer a missão
da mediunidade, a missão do intercâmbio com os espíritos, o trabalho em prol do próximo com a mediunidade. É difícil para trabalhar o passe e muitas outras atividades. E o instrutor respondeu para André Luiz: todos estão a caminho. Não foi com essas palavras que ele respondeu, nós estamos interpretando. Estão todos a caminho, todos lutando, buscando se encontrar, buscando descobrir, se autodescobrir. E o que nós descobrimos, analisamos ao estudar o capítulo 3, ao observar o capítulo 3 mais uma vez, é que todo médium, todo trabalhador da seara mediúnica, ele está buscando se encontrar, buscando compreender. Porque, como falamos em uma atividade passada, aqui mesmo no YouTube, é um enigma, é algo que ele, a princípio, quando ele descobre aqueles sintomas, ele descobre que ele está muito bem, daqui a pouco pode ficar muito ruim, muito mal, se sentindo muito mal. Quando ele descobre que ele está muito alegre e pode ficar triste de repente. Quando ele descobre que ele pode estar passeando, ou pode estar numa festa, numa praia, na rua, ou no trabalho, e saiu de casa muito bem, e está ali agora, naquele ambiente outro, e está se sentindo mal. Está parecendo que vai acontecer um problema de saúde física muito grave. Muitos vão para o hospital. Quanta gente sai de casa muito bem, está muito bem, ou vai dormir muito bem, e precisa ir para uma assistência médica de repente, porque não se conhece como médium. Ainda não se descobriu como médium. Mas as obras vão esclarecendo, como o Seara dos Médiuns, dá grandes esclarecimentos a respeito de como se conhecer como médium, de como trabalhar, sendo médium ostensivo ou não, sendo aquele médium que sintoniza fácil ou não, porque todo mundo tem rudimentos da mediunidade. Vocês estão observando que hoje eu trouxe uma ampla literatura aqui para gente conversar a respeito. E que depois você pode também adquirir essa literatura através da livraria da CEF, delivery ou aos sábados pela manhã lá. A livraria abre aos sábados pela manhã. Então, a literatura espírita, ela nos esclarece, ela nos ampara, ela nos sinaliza o caminho. Pois a faculdade mediúnica, ela pode ser produtiva ou improdutiva. Produtiva quando o médium se esclarece, quando ele se interessa, quando ele não rejeita. Porque quantos rejeitam? Quando começa a descobrir sinais, rejeitam. Quantos vão à casa espírita pedir, pelo amor de Deus, me livre disso? E saem de lá muito tristes quando recebem a informação. Não tem como lhe livrar. Você não tem como se livrar. Você tem, sim, como educar, como conhecer e viver naturalmente, se libertando de obsessões, se liberta, fazendo uso da sua vontade, determinando que você quer viver a experiência, que reencarnou com ela, foi permitido por Deus. Então, necessário viver a experiência. Aí, André Luiz também, no livro Mecanismo da Mediunidade, ele trata de um assunto que é fundamental para todo médium, todo sensitivo.
Porque todo médium é sensitivo, mas nem todo sensitivo é médium. Então, todo mundo pode ter rudimentos, ter sinais da mediunidade, mas não ser um médium ostensivo. O médium ostensivo é aquele que sente os espíritos, que percebem, que tem visões, enfim, que percebe de uma forma forte. Então, se ele tem rudimentos, mesmo assim, ele precisa tomar conhecimento. E o que é que sugerimos? Que todo mundo, sendo médium ou não, ostensivo ou não, estude o assunto. Procure saber sobre o assunto. Porque você não sabe o tamanho da sua mediunidade. Você pode ter em rudimentos, mas você tem percepções, você entra em contato com o mundo espiritual. Porque todo mundo entra em contato com o mundo paralelo, o mundo extrafísico, consciente ou não. Mas o mecanismo da mediunidade aqui vai falar no capítulo 6 de circuito mediúnico. Achei interessantíssimo isso, quis trazer para vocês. Circuito mediúnico, que se assemelha ao circuito elétrico. Então, aqui nesse capítulo dá uma explicação que é preciso estar com um dicionário ou alguém que entende de eletricidade para poder dar as explicações. Então, o circuito mediúnico, ele é bem semelhante ao circuito elétrico normal. Quando ele precisa estar, o circuito mediúnico, fechado ou aberto. Então, ele está ou fechado ou aberto. O médium, para que ele possa, numa reunião mediúnica, ou em um momento de oração forte, um momento que ele deseje sintonia plena com o mundo espiritual, ele necessita de estar com o circuito mediúnico fechado. Porque o circuito mediúnico aberto vai entrar 1000 informações no seu campo vibratório, no seu campo mental, no seu campo vibratório. Vão entrar várias informações. Está aberto. Circuito aberto. O circuito fechado, ele determina o que ele quer. Bem, ele vai para a reunião mediúnica, lá ele ora, ele se preparou com relação à alimentação, aos vícios, se preparou com relação aos vícios da mente, aos vícios alimentares, a todos os vícios. Ele vive se corrigindo. Quando ele chega na mediúnica, ou no momento que ele vai orar profundamente, ele concentra e ele consegue a sintonia, porque ele está numa direção. O circuito está fechado para interferências externas. Nossa, como eu achei isso interessante. Engraçado que eu já tinha lido, mas estudando é diferente, né? Aí se ele vai, o médium ou qualquer pessoa, o sensitivo, enfim, que não tem a mediunidade ostensiva, deixou esse circuito aberto, vai entrar tudo. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que está muito magoada, uma pessoa que encontra-se com inveja, uma pessoa que discutiu em casa com familiares ou discute sempre, vive discutindo relação. A emoção vive sempre desorientada, porque vive discutindo a relação em casa. É uma pessoa muito sanguínea, que se chateia fácil e tudo mais. Então, vive com o seu circuito aberto. Entra tudo. Entra pensamentos dos outros, vibrações, interferência da psicosfera que ele vive. Entra tudo. Então, André Luiz diz aqui que o que é ideal
é viver vigilante, se corrigindo, se reformando, procurando um caminho de luz. Bem, dito isso, vamos à questão da autodefesa. A autodefesa, para se autodefender, é preciso se conhecer como médium, ou como sensitivo, que não tem a mediunidade ostensiva, mas como pessoa, você se reconhecer. Você procurar se corrigir, para corrigir suas emoções, exercitar a fé, exercitar o perdão, exercitar o amor, exercitar a sua vontade de amar, para poder se autodefender. Por exemplo, você iniciou o dia bem, orou, levantou, está bem, e chegou no trabalho e se aborreceu com o colega profundamente. Tudo bem. Quando você acordou, quando você saiu de casa de manhã, você se preveniu. Você deixou o circuito fechado. Seu circuito ficou na direção do sucesso. Bem, canalizou a mente, a vontade. Quero no dia de hoje sucesso, que o meu dia termine, que eu seja produtivo, que eu seja produtiva no dia de hoje. Mas chegando lá, você se aborreceu, às vezes por uma bobagem, às vezes algo que não tinha nem sentido. Aí começou a sentir um mal-estar, a cabeça parece que crescendo, uma vontade às vezes de sair, de ir para casa, de não ficar naquele lugar. Aí você se mergulha naquela emoção, mergulha naquilo. Vamos ver como se autodefender. O ideal é mergulhar naquela situação ou se defender daquilo. Aí você diz, bem, eu vou me recolher aqui, vou fazer uma oração para me livrar dessa energia que eu tô sentindo, para me livrar disso, para ver se eu fico boa, porque comecei a ter dor de cabeça de repente, porque eu olhei para aquele colega e me chateei. Bem, aí você ora, faz o Pai Nosso várias vezes, chama pelo mentor, pelos amigos espirituais, pelos amigos espirituais, em nome de Deus, em nome de Jesus, e ora e não resolve, você continua ali. Aí a sua fé enfraquece, você diz, nossa, eu orei, me disseram que se eu orasse, que eu me defenderia dessas dores, dessa coisa. Mas você não se perguntou. Você liberou aquela mágoa que você ficou quando chegou do colega, a chateação com o colega? Então, para liberar aquela energia, qual seria o primeiro passo? Orar pelo colega, perdoar aquilo que aconteceu, não valorizar aquilo que aconteceu. Porque aquela situação que ocorreu com o colega, que ele deixou chateado, aquilo ali é algo que não merece, valor. Você deve pensar e perdoar imediatamente, dizer bem, ele é um ser perfeito como eu, filho de Deus, agiu assim, não foi para me fazer mal, agiu assim por invigilância, ou por um hábito, ou pelo seu jeito especial de ser. Importa que eu faça a minha parte. Importa que eu faça o bem. Primeiro passo para se autodefender, orar pelo colega. Orar por aquela pessoa que lhe provocou aquele sentimento. Então, vamos para uma outra situação. Você saiu bem, estava tudo bem, você saiu do trabalho, chegou em casa, tranquilo, tudo tranquilo. Mas aí, um familiar seu lhe contrariou, fez algo em casa que você não gosta, que você não se satisfaz, lhe magoou, lhe tratou mal, não lhe tratou como você gostava. Aí você se indignou com aquilo e turvou o pensamento. Deu vontade de ir embora dali, de morar só, de não ficar mais naquele lugar. Aí pronto, começou a dor de cabeça, a pressão subiu. Pressão não sobe só em pessoas mais idosas, em pessoas jovens também, não é? Pressão subiu
e você se sentiu mal. Começou a se sentir dor de cabeça, tremores. O que fazer? O primeiro passo se autodefender é perdoar. Valorizar só o que traz saúde, o que traz paz. Compreender o outro do jeito que o outro é. O outro vai mudar com o tempo. Todo mundo com o tempo vai mudar. Todas as situações servem para o crescimento espiritual. Se o outro provocou algo em você, teve um comportamento que lhe trouxe contrariedade, o primeiro passo é respirar firme, respirar suavemente e dizer: ó meu Deus, estás em mim, porque dissestes, Jesus disse, vós sois deuses, estás em mim. Então, eu não vou guardar isso dentro de mim. Eu não vou reter esse sentimento, esse comportamento da outra pessoa. Eu não vou fazer isso. Eu vou respirar fundo, orar e sair daquela sintonia. Sair daquele campo vibratório. Não fazer sintonia. Porque quando a pessoa se chateia e a pessoa fica com raiva, os espíritos que estão ali no ambiente, eles ficam felizes, eles falam: oba, aconteceu o que eu queria. Muitas vezes, eles mesmos provocam aquela situação para causar aquele constrangimento, aquele aborrecimento, porque aqueles espíritos, eles lhe conhecem, os seus credores, eles lhe conhecem. Ou seja, nossos credores nos conhecem. Então, eles observam e aí eles provocam, porque eles sabem que o outro tem aquela energia, que o outro tem aquela intolerância, e aí cria todo um clima, uma psicosfera agradável para o que ele quer, e aí o outro cai e adoece. Quanta gente está doente, fica doente por causa disso, porque não se autodefende. A autodefesa não é um milagre. É um milagre partindo do princípio de você saber perdoar, amar e seguir em frente, a caminho da luz, sabe? Mas ela não é automática, ela não é você apenas fazer uma prece com raiva. Você tá com muita raiva do outro porque ele provocou, ele fez aquilo que você não gostaria, você ficou muito chateado, vem desejos incríveis, ruins em você, e aí você, dentro daquele clima de raiva, de desamor, você faz vários Pai Nosso, você ora, você pede, tudo bem, isso aí ajuda, é bom, é um caminho, mas o primeiro passo é limpar-se, é higienizar-se, através do perdão, do entendimento, e aí vem a oração, que é fundamental. E é um milagre quando você vê o outro como um ser em evolução, como você, a caminho da luz, que erra e acerta. Então, você também erra, você também acerta. Agora, vamos falar um pouco sobre você não acontecer nada. Não aconteceu nada, você se aborreceu com ninguém, não teve problema nenhum. Você entrou numa loja, por exemplo. Ou entrou numa loja, entrou no mercado, saiu de casa para ir fazer alguma coisa, estava se sentindo divinamente bem e, de repente, você começa a se sentir mal. A cabeça fica enorme, doendo, o corpo arrepiado, um negócio estranho. Bem, aí sim, é uma autodefesa diferente. Aí você precisa orar realmente, pedindo a Deus que envolva aquela energia, pedindo aos guias espirituais que envolva aquela energia, que ampare quem está trazendo aquele tipo de sensação, de vibração para você. Mas é um tema que só Dalva, a gente só está fazendo aqui uma breve introdução, assim, pequena, mínima introdução do assunto. Quem vai explicar tudo isso de forma detalhada e maravilhosa mesmo é Dalva Souza, no dia 10, às 19 horas. Não perca!
porque vai ser maravilhoso. Você já pensou? Você tem um livro que traz explicações sobre assuntos corriqueiros, assuntos seus que você tem dúvida, que você não encontra a resposta fácil, e você tem o autor do livro com todo o manancial de conhecimento, de aprofundamento, onde você vai poder fazer perguntas, onde você vai poder navegar no assunto. Então, eu faço esse convite, mas estamos chegando no final. Eu peço que você se inscreva no canal se não, ainda não é inscrito, e que você também dê seu like lá. E que sempre que puder, visite o nosso canal, porque isso nos favorece com relação aos órgãos da internet, como por exemplo o YouTube. Agora nós vamos orar pedindo a Jesus que nos envolva em sua luz, que nos perdoe os nossos erros e que nos mostre o caminho da luz a cada dia, através das experiências, das enormes, infinitas experiências que temos no dia a dia. Cada passo nosso é uma nova experiência, nos sinalizando o caminho da luz. Porque Jesus, ele se faz presente em nós o tempo todo. Não precisamos falar para ele, porque ele vê, ele está conosco. Ele é a centelha divina que habita em nós. Por isso agora nós queremos pedir visitas para as pessoas que estão em seus lares, que estão precisando de passe, de ajuda, pedindo a Jesus que inspire todo aquele que pensa em suicídio, que inspire para o bem, para a vida, para o progresso, que faça com que todo aquele que está em aflição olhe para o céu azul, olhe para o irmão que está ao seu lado, sinta o ar que respira e creia, Deus existe, Ele está comigo. Por isso preciso viver até que se esgote o fluido vital que me foi destinado para essa existência. Assim, vamos orar, encerrando enquanto a espiritualidade está dando os passes nos lares das pessoas onde elas estão. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes campos. Guia-me mansamente por águas muito tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas belezas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. Prepara uma mesa de amor na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda de júbilo. Certamente que a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que Deus cubra de bênçãos todos os lares, todas as pessoas. Que Jesus seja conosco para sempre. Muita paz.